uma passagem bem conhecida no meio do povo evangélico, e talvez você que ainda não é evangélico, talvez não conheça, mas eu quero, em rápidas palavras, deixar aqui para você que está nos ouvindo através do rádio, o livro de João, no seu capítulo 4, versículo de 1 a 3, fala uma passagem maravilhosa sobre a mulher samaritana. Então quero ler para você aqui o versículo 1 até o versículo 4, que nos fala dessa forma. E quando o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, ainda que Jesus mesmo não batizava, mas os seus discípulos, deixou a Judéia e foi outra vez para a Galileia. E era-lhe necessário passar por Samaria. Eu quero repetir o versículo 4. E era-lhe necessário passar por Samaria. Então, há situações em nossas vidas que nós temos que tomar uma decisão. É necessário tomar uma decisão. E quando falamos em salvação, falamos de vida eterna, falamos de restauração da nossa vida espiritual, que estava morto no pecado, em tudo aquilo que nós praticávamos, que agredia os olhos do nosso Deus. Nós precisamos tomar uma atitude. E Jesus, sendo um Deus onisciente, onipresente, onipotente, Ele traçou um roteiro. Ele traçou um roteiro que era necessário passar por dentro da cidade de Samaria. Ele ia se deslocar da Judéia até a Galileia, e nesse roteiro ele achou por bem passar por dentro da cidade de Samaria. Os judeus, eles procuravam um caminho mais distante. Existia 3 caminhos que levavam até Samaria. Um caminho tinha 150 quilômetros, era o mais longo. O outro 140 quilômetros e o mais próximo 120 quilômetros. E os judeus, eles preferiam andar 150 quilômetros para não passar por dentro da cidade de Samaria, porque os judeus não queriam comunicação com os samaritanos. Mas Jesus teve essa iniciativa, que era necessário passar em Samaria. Não tinha jeito, era necessário passar. Por quê? Tinha que passar por Samaria. Jesus precisava quebrar, Renato, os preconceitos naquela cidade. Na classe social, os judeus e os samaritanos não se comunicavam. E Jesus não poderia finalizar a sua trajetória aqui na terra sem antes passar em Samaria, como passou em Jericó, como foi em Gadara, e em vários lugares Jesus foi, mas Samaria estava praticamente na agenda do Senhor Jesus Cristo. Era um preconceito que Jesus tinha que quebrar. Raças, tribos, línguas e nações.
principalmente na comunicação, porque eles não se comunicavam. Viviam perto, mas não havia comunicação dos judeus com os samaritanos. E Jesus precisava quebrar. Jesus precisava quebrar esse preconceito. E a palavra de Deus diz que Jesus parou próximo ao poço de Jacó, no horário de meio-dia, para ter encontro com aquela mulher. Nos diz a Bíblia aqui no seu capítulo 4 de João. E Jesus, o evangelizador, o ganhador de alma, o restaurador de vidas, ele puxou um assunto importantíssimo com aquela mulher pedindo-lhe água. Pedindo-lhe água. Começou já a quebrar o preconceito da comunicação. Porque o homem, ou seja, os judeus não se comunicavam com mulheres em praças públicas, em ruas, em lugares isolados. E Jesus iniciou um diálogo com aquela mulher. E quando seus discípulos voltaram, que eles saíram para comprar comida, eles viram Jesus se comunicando com aquela mulher. Por certo, eles ficaram observando, ou até mesmo se escandalizaram, mas não falaram nada. Por quê? Jesus não faz acepção de pessoas. Seja rico, seja negro, seja pobre, seja rico. Jesus não faz acepção de pessoas. Podemos ver na Bíblia que Jesus salvou o doutor Nicodemos. Jesus salvou o doutor Lucas. Jesus também salvou o cego Bartimeu. Jesus salva esta mulher que já tinha casado 4 vezes. 5 vezes essa mulher tinha casado, segundo a palavra aqui. E morava com um marido que não era dela. Situação complicada, situação difícil. Mas Jesus veio para desfazer as acepções de pessoas. Jesus se preocupou em salvar aquela mulher, como salvou aquelas pessoas que eram discriminadas pela sociedade. Como eu citei o cego Bartimeu, que ele saiu gritando atrás do Senhor Jesus Cristo, e os discípulos queriam impedir. Os discípulos também quiseram impedir as crianças de se aproximar de Jesus Cristo. A multidão apertava Jesus Cristo, e aquela mulher que tinha um fluxo de sangue querendo se aproximar, mas ela conseguiu tocar nas vestes do Senhor Jesus Cristo e ser curada, porque saiu virtude das vestes do Senhor Jesus Cristo, da vida do Senhor Jesus Cristo. Então, para Jesus não foi obstáculo nenhum ele andar 120 quilômetros, passar por dentro de Samaria para salvar aquela mulher. Coisa gloriosa. Coisa gloriosa Jesus fez naquele dia. Apesar daquela mulher ter também preconceitos, aquela mulher chegou para Jesus, quando Jesus disse que ia dar a água da vida para ela, ela chegou para Jesus, se aproximou para Jesus e disse: Tu és maior do que
o pai Jacó e sua família, que deixou esse poço para abastecer provavelmente a cidade e a fazenda, porque os seus filhos bebiam da água e seu gado. Então ela achava que Jesus era inferior a Jacó. Mas Jesus disse: se tu soubesse quem te pede água, eu te daria a água da vida. E despertou aquela mulher. E ela disse: Senhor, não tem do que tirar, e o poço é fundo. Aí Jesus aproximou dela mais uma vez, dialogando, e disse: chama o teu marido, vem cá. E ela disse: não tenho marido. E ele disseste: falaste a verdade, disseste bem, porque já teve 5 maridos, e o que tu tens não é teu marido. E ela despertou mais uma vez e disse: tu és profeta. Tu és profeta. Louvado seja Deus. E ela disse: nossos pais disseram que era para nós adorar em Jerusalém, que é o lugar certo. Jesus: nem no monte e nem em Jerusalém, porque os verdadeiros adoradores adorarão o Senhor, ou adorarão Deus em espírito e em verdade. Então aí está mais uma vez Jesus quebrando a religiosidade. Louvado seja Deus. Ela achava que o lugar certo não era no monte, que o lugar certo de adorar era em Jerusalém. E Jesus, chegando para ela, disse que nem no monte, nem em Jerusalém, mas os verdadeiros adoradores adorariam em espírito e em verdade. Jesus estava restaurando os sonhos daquela mulher, que provavelmente estava perdido. A situação que aquela mulher levava, a vida que ela levava, não era uma vida normal para uma pessoa que tem Deus, para uma pessoa que entrega a sua vida para o Senhor Jesus Cristo. Ela vinha sofrendo com a sua família. A Bíblia não diz que ela tinha filhos, mas diz que ela não conseguia ficar com marido nenhum. Teve 5 e o que me via não era dela. Precisava Jesus precisava entrar naquela vida para que ela mudasse aquela atitude, para que ela mudasse aquela vida que ela estava trilhando. E ela só pôde fazer isso depois que ela aceitou as palavras do Senhor Jesus Cristo no seu coração. Então Jesus, Ele é um restaurador de sonhos. Eu não sei qual é o teu sonho nesta noite. Eu não sei qual é o problema que você está passando nesta noite. Mas Ele quer restaurar os teus sonhos. Ele quer restaurar a sua vida. Ele quer restaurar a sua família. Talvez o seu filho que estava nas drogas. Talvez sua enfermidade, que você já está desenganado pelos médicos. Mas Jesus está te dando força para viver. Porque todos nós passamos por lutas e dificuldades. Mas o importante disso tudo é viver uma vida ao lado de Cristo. Louvado seja Deus. Louvado seja o nome do Senhor.
E aquela mulher, ela creu na palavra do Senhor. Ela acreditou no Senhor Jesus Cristo. Ela percebeu que a vida que ela estava levando não estava trazendo resultado nenhum. Não estava trazendo edificação nenhuma. Não estava havendo mudança nenhuma de melhoria. E a sua vida estava indo de mal a pior. E ela resolveu tomar da água da vida. É como Jesus chegou para Nicodemos, disse: Nicodemos, é necessário você nascer de novo, da água e do Espírito. Todo homem precisa ter um novo nascimento. Você já nasceu através do ventre da sua mãe, mas agora você precisa nascer de novo. Você precisa ser uma nova criatura em Jesus Cristo. Mas como é que eu faço isso? É quando você aceita Jesus Cristo como Salvador da sua vida. É quando você aceita Jesus Cristo como o Senhor da sua vida. Aquela mulher aceitou encostada a um poço de água. Aquela mulher entregou a sua vida a Jesus em um poço de água. E dali para frente a sua vida mudou. Dali para frente a sua vida não era mais a mesma vida. Era uma vida nova, uma vida transformada. Segundo Coríntios 5,17 diz que eis que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Aquela mulher abraçou as palavras do Senhor Jesus Cristo. E no momento que aquela mulher aceitou as palavras do Senhor Jesus Cristo, diz a Bíblia que até o cântaro que ela tinha na mão para encher de água, ela deixou de lado. Talvez aquele cântaro fosse atrapalhar o trabalho de pregação, de evangelismo, de missão. E a palavra diz que ela deixou o cântaro e foi para a cidade anunciar a palavra de Deus. E através desta mulher que saiu pelas ruas da cidade de Samaria, anunciando a palavra do Senhor Jesus Cristo, diz que muitos homens acreditaram na palavra que aquela mulher estava pregando. Está lá no versículo 28, 4:28 de São João, do Evangelho de São João. E no versículo 39, diz que os homens daquela cidade creram em Jesus. Uma cidade que estava sendo discriminada há anos pelo povo, pelos judeus, porque lá tinha um povo mestiço, povo misto, gentio. E Jesus foi lá e quebrou todo esse preconceito. Todo esse preconceito. E depois que aqueles homens daquela cidade ouviram a palavra de Deus e creu na palavra que aquela mulher estava pregando, eles procuraram Jesus
insistiram para Jesus ficar mais 2 dias naquela cidade. Então não existe nada difícil para Jesus Cristo. Aquilo que parecia estar perdido, aquilo que parecia não ter mais paz, que era só guerra, era só aflição, aquilo que parecia que estava tudo, que findou tudo, que estava indo para o fundo do poço, Jesus chega na hora certa, no momento certo e restaura. Então aquele povo foi restaurado através da palavra de Deus, da palavra de Deus que está sendo pregada nesta noite aqui na Rádio Ouro Negro FM 100.5. Louvado seja o nome do Senhor. Então, meus prezados amigos, talvez tenha um cântaro aí na sua casa, na sua mão, no seu coração, impedindo você de caminhar e aceitar Jesus como Salvador. Procura uma igreja evangélica mais próxima da tua casa, que pregue a palavra do Senhor Jesus Cristo, que tenha a doutrina do Senhor Jesus Cristo, que tenha a doutrina dos apóstolos, e entrega a tua vida nas mãos do Senhor. E com certeza, assim como a vida desta mulher foi transformada, assim como a vida daqueles moradores daquela cidade foram transformados, a sua vida também vai ser transformada. Vamos orar neste momento, encerrando a programação desta noite. Quero agradecer pela audiência, quero agradecer nosso irmão Renato aqui na mesa de som, e se assim Deus permitir, a semana que vem nós estaremos aqui mais uma vez para louvarmos e engrandecermos o nome do nosso Deus. Oremos. Amantíssimo Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, louvamos a Ti por mais uma programação aqui na Rádio Ouro Negro FM 100.5. Meu Deus, vai de encontro agora a essas vidas que ouviram a palavra, que o Senhor possa fazer morada nesses corações, o abençoando, transformando, trazendo a paz, a alegria, o amor, Senhor, e fazendo delas uma nova criatura. Dá-nos uma noite de paz, uma noite de um sono reparador, leva-nos em paz para nossos lares, dá uma noite abençoada àqueles que estão trabalhando, e assim, meu Deus, nós te pedimos agora, te agradecemos, em nome de Jesus. Amém.